Vou só citar algumas manchetes dessas últimas semanas de um jornal paraibano. As manchetes dos jornais eram... Deixa eu só abrir aqui. Às vezes a tecnologia não vai tão rápido, né? Mais de 26 assassinatos na capital paraibana nesta Semana Santa. 48 acidentes de trânsito ou de carro na capital paraibana. Fala de uma mulher que matou sua criança aqui. O acidente cresce no feriado. Grávida é assassinada em João Pessoa. Feriadão mais violento dos últimos 4 anos. Polícia Militar realiza ações de desarmamento. Famílias são retiradas de bairros à força. E aí vai. Se começar a falar aqui, é capaz de eu nem terminar de tanto medo. Mas é interessante que, quando assisto o Jornal Nacional, a matéria pesada de violência toma boa parte do jornal e se fala sobre as grandes filas do sistema de saúde, do SUS, dos hospitais. Geralmente eles cortam a chamada e dizem: plano de saúde Golden Cross, compre, né, e proteja a sua família. Começam a falar sobre os acidentes de trânsito. Hyundai vem com 4 ABS, barras de proteção. Aí fala sobre casas que foram arrombadas, assaltadas, pessoas na rua, sistema de proteção infalível. Contrate esta empresa. Não é? A cultura do medo está aí para vender ou para beneficiar alguém. Eu lembro aquele piloto de Fórmula 1 que caiu, teve um acidente de avião, de helicóptero, caiu, e depois disse que ele foi patrocinado pela Golden Cross para modificar tudo, né? E vincular o acidente ao nome, quanto ele teve de socorro rápido. Quanto dos noticiários deste ano foram preenchidos por notícias da Boate Kiss em Santa Maria? Quanto da televisão, do rádio, dos jornais impressos ilustrava aquela tragédia? Com certeza, uma tragédia incrível. Mas parecia que só tinha essa notícia naquele dia. Essa pós-modernidade nos enche de carga de medo. Somos atormentados o tempo todo pelo medo. Um medo às vezes sem nome, como um fantasma, sem rosto, escuro numa sombra. Esse medo cruel que afeta os corajosos e agride os ousados. O pensador romano Lucius Caelius Firmianus Lactantius. Vocês reclamam de nome de nordestino, vê só o nome dos romanos. Lucius Caelius Firminianus Lactantius, que viveu há apenas 300 anos depois de Cristo, disse: onde o medo está presente, a sabedoria não consegue estar. O medo nos tira a sabedoria. E há uma cultura do medo para tentar tirar a sua sabedoria. Só que a nossa sabedoria vem do alto, não é? Vem do alto. A Universidade Johns Hopkins, há 30 anos, fez uma pesquisa entre as crianças sobre os principais medos delas. E os principais medos relatados pelas crianças daquela época, há 30 anos atrás, eram, em primeiro lugar, contra animais peçonhentos. Medos de aranha, cobra, barata. O segundo maior medo relatado era medo de escuro, do quarto escuro. Depois, medo de lugares altos e de barulhos, ruídos estranhos. Hoje as crianças estão também com medo, mas os maiores medos relatados, o primeiro deles foi medo do divórcio, medo de uma guerra, medo de câncer, terceiro relato, medo da poluição, quarto relato, e medo da violência, o quinto relato. Não parecem notícias de jornais esses medos? Não parecem coisas que elas escutaram na televisão? Não existe depósito de munição mais potencialmente explosivo do que os estoques de medo guardados nas escuras profundezas do ser humano.
Há um verdadeiro pânico permanente envolvendo grupos de pessoas, instituições e sendo instigados por este mundo pós-moderno. Tem um filme novo agora, um filme de animação, chamado Os Croods. Acho que vocês já viram um trailer sobre ele. É sobre uma família das cavernas. E ele fala sobre essa cultura do medo. Essa família vive nas cavernas e o lema deles é que o novo é sempre ruim, nunca perca o medo. Mas um dia eles acabam deixando as cavernas e começam a explorar as novidades. E aí aparece a sátira do consumismo. Quando se é falado para deixar o medo, é para você andar nas trilhas do consumismo. Não tenha medo. Divida isso em 18 vezes, sem juros. Não tenha medo. Compre este título de capitalização. O medo deixa as pessoas vulneráveis. As pessoas ficam vulneráveis à manipulação. Elas encaram os outros como inimigos e as oportunidades como ameaças. A vida torna quase que um campo de batalha. Umas longas cadeias de medos aparecem, como medo de perder o emprego, medo de se comprometer, medo da situação social neste mundo. Quando me casei com Fabiana, eu tinha medo de ter filhos. Pensava, onde colocarei os meus filhos? Este mundo é hostil aos filhos. E até quebra a mensagem de Deus de multiplicai-vos, né? E de ter fé. Medo da velhice. É duro envelhecer agora, não é, Enio? Opa! Eu tenho medo disso. Mas há 30 anos você envelhecia aos 60, agora você envelhece aos 40. 85. Essa é a expectativa de vida, mas para o mercado de trabalho você está velho aos 40 anos. Medo do vazio, medo da morte, como os irmãos já falaram aqui. Medo da violência, é claro, medo até do futuro. Há um medo silencioso que se manifesta na falta de sentido para a vida. O medo que abala as razões para viver. Nada é mais terrível do que ter medo de tudo. Com medo é insuportável viver. E assim a gente se pergunta, será que a gente está condenado a viver no medo? Claro que não. Claro que não. É urgente substituirmos a cultura do medo pela cultura da coragem. A coragem desbloqueia energias, impulsiona decisões, levanta projetos, reacende a criatividade e o gosto de viver. Só assim a gente pode trabalhar a liberdade e viver a vida alegre em Cristo, recuperando a confiança. Mas como é que a gente vence o medo? Como a gente pode vencer o medo? Antes de abrir na passagem, conta-se que 2 exploradores foram para um safari na África. E enquanto estavam caçando do safari, um grande leão pulou na frente dos 2. E eles ficaram apavorados e paralisados. E um, bem baixinho, disse para o outro: não se mexa. Você lembra do manual de sobrevivência que nós lemos? Se nós ficarmos parados e olharmos fixamente para os olhos do leão, ele vai dar a volta e ir embora. O outro disse: eu li o livro. Você leu o livro. Mas será que o leão leu? Vamos abrir em Mateus, capítulo 14. Uma passagem bem conhecida. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Porque logo tem a multidão que se aproxima dele. E a Bíblia diz que quando foi esse lugar deserto, ao cair da tarde, vieram uma multidão para ele, de coxos, enfermos e paralíticos, e desembarcando Jesus foi esta multidão e se compadeceu delas e curou os enfermos. Teve a multiplicação dos pães e peixes, e depois ele pede para os discípulos embarcarem e passarem adiante dele enquanto ele despedia as multidões
e tirava um tempo a sós para orar. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lugar, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Os romanos dividiam a noite em 3 vigílias. A quarta vigília era das 3 da madrugada às 6 da manhã. Entre as 3 da madrugada e as 6 da manhã, Jesus anda sobre as águas. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no, em algumas versões vai dizer o nome de Jesus, né? E vendo Jesus, parece que eles já reconheceram Jesus e não. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados, ou atemorizados, ou com medo, e exclamaram: é um fantasma, ou uma aparição. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, eu gosto dessa palavra, imediatamente, não deixou gritando muito. Há uma frase que diz que às vezes Jesus fala aos filhos e acalma a tempestade. Às vezes ele deixa a tempestade e acalma os filhos. Parece que ele deixou a tempestade e acalmou seus filhos. Imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, ou coragem, sou eu, não temais, não tenha medo, sou eu, coragem. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quantas vezes a palavra medo está nessas passagens, né? E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que passagem linda. Você já sentiu medo? Medo não é algo ruim. Medo pode nos ajudar, nos livrar de certas situações, não é? Medo nos protege. Uma bomba de hormônio que nos impede de colocar as nossas vidas em perigo. Alguns dizem que temos 2 reações ao medo: ou paralisamos ou corremos. Mas medo nos impede de ir além dos limites. Mas não é desse medo que a gente está falando aqui. O medo se torna um problema quando ele nos paralisa, nos impede de arriscar, de crescer. Na vida cristã, o medo também pode nos prejudicar ou nos ajudar. Quando deixamos de pecar porque temos medo de desagradar a Deus, isso é ótimo, né? Eu não quero fazer isso, eu temo fazer isso. Mas quando o medo nos faz duvidar de Deus, gerar insegurança, quando impede de recebermos com fé a palavra de Deus que tem nos dado, isso é ruim. Se quisermos crescer em intimidade, em conhecimento de Deus, precisamos vencer o medo. E vencemos o medo, talvez pensando nessas passagens, porque o medo pode fazer nos afundar. Quando olhamos esse texto de Mateus 14, vemos que Pedro havia recebido uma palavra de Jesus, que gerou confiança nele. A palavra foi: vem! E essa palavra recebida de Jesus em Pedro gerou confiança ao ponto dele sair do barco e dar o passo sobre as águas. Essa palavra foi motivadora, fez Pedro participar de algo extraordinário. Quantas pessoas na Bíblia podem ter dito: eu andei sobre as águas? Eu só conheço Jesus e Pedro. Mesmo dentro da tempestade, né?
Mas quando veio a tempestade, o vento estava ali. Quando Pedro reparou no vento e nas ondas, ele temeu e começou a afundar. Se não quisermos afundar em meio a essa cultura do medo, temos que aprender a confiar em Jesus. Vencer o medo confiando em Jesus. Segundo, o medo nos faz esquecer das palavras e promessas de Deus. Quando Pedro reparou no vento e teve medo, ele esqueceu da palavra que Jesus havia dito. A mesma palavra que o fez sair do barco agora foi esquecida. Foi essa palavra de Jesus que despertou a fé e o fez caminhar, agora estava fazendo ele afundar. Não olhe para as lutas, existe uma frase que diz. Não olhe para as lutas, mas olhe para Cristo. Busque a Jesus e dê atenção ao que Ele diz, mesmo em meio às lutas. Porque se pararmos e olharmos para as lutas, para os problemas da batalha, vamos afundar e esquecer as palavras de promessa e de fidelidade do nosso Senhor Jesus. Terceiro, o medo nos impede de sermos aperfeiçoados. Se Pedro tivesse reparado no vento antes de sair do barco, nunca teria dado passos sobre as águas. Nunca poderia continuar. A Bíblia diz que a vida cristã é vivida pela fé, pela confiança em Deus, e não pela nossa razão, pelo que faz sentido para a gente. Às vezes não faz sentido. Este mundo não faz sentido, porque esse mundo não tem sentido. Eles ficam se estapeando, tentando achar propósito para a vida, mas não vão encontrar neste mundo. O medo nos faz questionar muitas vezes e nos torna racionais demais e crentes de menos. O medo nos faz usar muito a razão e pouco a espiritualidade, ou a dependência a Deus. Nós temos recebido a palavra do Senhor e é uma palavra de fé. Claro que com embasamento, mas é loucura para este mundo racional e científico. Arrisque. Arrisque. Quer crescer em conhecimento e intimidade com Deus? Aprenda com Ele. Ouça o que Ele diz e obedeça. Confie em Deus. Não tema os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Deus nos tem uma palavra verdadeira e eterna que vence essa cultura do medo que nos aprisiona. Mas agora queremos viver a cultura da coragem e sairmos do barco com fé em meio a este mundo tão hostil, mas sem propósito e sem esperança. Nós temos a esperança verdadeira em Cristo. Não tenha medo desta cultura do medo, mas confie em Cristo Jesus. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that